Fala galera, tudo bem com vocês? Estamos aqui no nosso segundo episódio do Camargos Cast. Eu espero que vocês tenham gostado do primeiro e tenham assistido todo o episódio, clicado em curtir, compartilhado com seus amigos. E hoje nós vamos dar continuidade. E aí, eu tô aqui com meu amigo, meu primo, e é um prazer estar com ele, Eduardo. Bora, mais um episódio. Vamos Preparado? juntos. Preparado, vamos lá. Tá bom. Quando a gente encerrou no primeiro episódio, falamos ali, né, tantas coisas. No finalzinho, a gente deixou ali para falar um pouco da sua história, né? Sim. Então eu queria que você se apresentasse, contasse um pouco quem é o Eduardo. Eita. Bom, vamos lá. E aí, pessoal, como estão? Espero que tenham gostado também do primeiro episódio. Estamos aqui nessa nova empreitada, tentando criar conteúdo. Nós vamos trazer convidados, então vai ser bem interessante, né? Estamos gostando bastante, né, desse novo Eu tô momento. pra mim é melhor que terapia. Isso é verdade. Poxa, Muito gostoso mesmo. chega a data que a gente marcou específica pra gravar, que eu não vou revelar. Não, eu já acordo diferente, já fico num dia mais, falei, hoje é dia. Uhum. É muito bom. E eu, na verdade, assim, eu tô tentando não deixar o mais espontâneo possível. Eu não fico muito preocupado, mas eu só me preparo assim, hoje é dia. Sim. Então é muito Então, tá fluindo, né? A gente não prepara roteiro nem nada. Primeiro episódio, a gente foi ali batendo um papo. E esse é o intuito, né? Bater um papo, trazer as nossas conversas que antes eram, né, reservadas. As conversas do offline pro online. Pro online, a gente não sabe que proporções pode tomar, né? Espero que seja útil, né? Vamos Que ver. seja útil, exatamente, né? Bom, mas trazendo um pouquinho da sua pergunta, hoje eu vivo uma realidade diferente, né? Do que até então eu estava vivendo. Fui nos meus, acho que 18 anos, quando eu tinha 18 anos, eu sempre tive o sonho de tornar missionário, né? É isso que eu queria, acho que antes de chegar nos dias atuais, Sim. a gente falar um pouquinho como nasceu esse sonho, como que você, por que que você desejou, né, nos anos 90 lá, pro começo dos anos 2000, naquela coisa da juventude, da onde veio essa vontade de se tornar missionário, se tornar religioso, né, viver Sim. dentro de uma instituição religiosa? Sim. Houve uma etapa da minha vida em que isso foi, aconteceu, tocou dentro de mim, né? Quando meus pais se separaram, né? Minha mãe veio morar junto com a avó, na época. Eu devia ter o quê? Talvez uns 8, 9 anos, não me recordo não, atualmente, né? Mas deve ser por aí, 9, 10 anos no máximo. E aí a gente foi morar junto com a avó. A avó já praticava, frequentava a PL, né? E eu lembro que nessa época em casa, a gente começou a frequentar mais a igreja. Por conta da dedicação, da fé. A avó sempre foi muito fervorosa, né? Na prática religiosa. E eu sempre tive um bloqueio muito grande, desde a minha infância, que era uma extrema timidez. Era muito envergonhado, tinha pouquíssimos amigos, conseguia me conectar com pouquíssimas pessoas. Então, até mesmo na família, eu era envergonhado, né? Timidez. Quem te conhece hoje não imagina que quão tímido você era, né? Exatamente. Caladinho, fechadinho ali no canto. Aí você brincava, eu lembro que brincava, Sim, interagia, sim. mas não era muito de falar, né? Sim, exatamente. A minha maior dificuldade era interagir com as pessoas e, por exemplo, fazer novas amizades. Tanto que desse período da minha infância, eu tenho eu acho que nem tenho, hein? Falar a verdade, eu não tenho amigos, a não ser a família, né? Você, os meus primos, tudo assim, né? Mas assim, amigos de infância não tem porque eu não fazia amizade, né? Tinha muita vergonha. E nessa época em que a gente foi morar com a avó, então aí entrando na adolescência, tudo assim, e indo algumas vezes junto com a avó para a igreja, tudo. Nessa fase
pré-adolescência, assim, os amigos da escola fazem bastante, os colegas da escola fazem bastante amizade, começa a ter os namorinhos, tudo assim, e eu tinha muita dificuldade. Eu tinha ali um grupinho e era só aquele grupinho fechado e não me conectava. Era aquele grupo, sabe, mais fechado da escola, da sala. Uhum. E aí, isso me incomodava muito. Eu não conseguia, tipo assim, era algo que me deixava triste, chateado, porque eu queria, mas não conseguia. Eu vou falar, às vezes na aula queria responder alguma coisa, a professora perguntava, eu sabia, mas eu tinha muito medo de responder, de falar, de tirarem sarro da minha cara. Então eu tinha essa vergonha extrema. Então travava demais, bloqueava demais. E praticando a PL, foi surgindo uma luz que eu nem imaginava como eu poderia transformar isso, como poderia sair. E na igreja eu lembro que tinha os movimentos ali dos jovenzinhos, tudo, e ali eu conseguia fazer amizade. Então ali eu fui conseguindo romper essa timidez. E eu lembro que na época tinha a missionária da igreja, a Efetiva Elza, lembra? Efetiva Elza. E ela foi crucial, fundamental para essa minha transformação. Ela foi a base para que eu conseguisse começar a superar isso, né? Digamos assim, sabe o começo de tudo, né? O mais difícil? Uhum. Ela foi quem calcificou tudo ali no começo para eu conseguir superar a minha timidez. Então ela Então ela identificou que você era uma criança, você era criança ainda nessa época, né? já tava, então, na época que eu comecei a ficar mais... Já tava nessa adolescência, né? 12 anos, por aí. Ah, daí você com 12 anos ela já percebeu que você era muito caladinho e ela meio que te acolheu. Sim. E aí ela me acolheu como? Ela me chamava pra ir na igreja praticamente todos os dias. Ajudar a fazer alguma coisa. Então, praticamente, eu saía da escola muitos dias e ia pra igreja pra ajudar a fazer alguma coisa. Ajudar a fazer um missa-saguê, limpar alguma coisa ali, organizar, ir, né, fazer trabalhos pra ela fora. O que seria o voluntariado, né? Seria Isso, fazer exatamente. Uhum. Então, eu comecei a ajudar bastante. E nisso, o que eu identifico agora, até falando, né? Ela foi me dando a oportunidade de expressar. Não falando, mas de ser útil, né? Captei. Entendeu? Inteligente, então ela não precisou falar nada. Ela só foi te pedindo coisas pra você fazer que era uma maneira de você expressar, de você eu tava expressando, ser útil. sentindo útil, eu ficava muito motivado, feliz com o fato de ir pra igreja, ajudar. Muitas vezes não tinha nada, mas lá na igreja tinha o missa-saguê de amassar latinha. E eu fazia muito missa-saguê de amassar latinha. Era o auge de pegar a latinha, né? Todo mundo pegava latinha pra... Então a igreja juntava latinhas, os adeptos levavam as latinhas, a igreja amassava, vendia e tudo que arrecadava ou revertia para alguma instituição, cadeira de rodas, essas coisas assim. Eu lembro disso. E a gente revertia isso para outras instituições. Então, eu fiz muitos dias de missa-saguê de amassar latinha. E ficava amassando latinha. E era sacos e sacos de latinha. Tinha lá aquele negócio aquela ferramenta, né? A alavanca de você amassar. De amassar a latinha. Nossa, acho que hoje em dia... Será que existe isso ainda? Deve existir. Mas, e aí, através do seu missa-saguê, né? Do voluntariado, ela foi fazendo você se sentir útil, foi meio que te estimulando a você se expressar, você falar mais ali. Porque eu tinha que interagir, por exemplo. Eu tinha que fazer coisas simples. Ir ao banco pagar uma conta de água da igreja, né? Então eu tinha primeiro eu tinha uma responsabilidade que eu tinha que cuidar daquele valor para poder chegar até o banco e fazer o pagamento e trazer a conta paga. Nesse processo de ir à igreja, auxiliar a mestre, ir até o banco, eu ia precisar relacionar, eu ia precisar falar com a caixa do banco, porque na época você tinha que pagar tudo no banco, né? Eu ia ter que pegar fila, eu ia ter que relacionar. Você é muito novo ainda ali, né? Sim, então, eu ia ter que relacionar ela. Por isso que eu falo, ela foi quem calcificou tudo. Ela me deu muita oportunidade uma base de importante. expressar. E aí eu fazia isso, e relacionava. Eu tinha que olhar nos olhos da pessoa. Preciso pagar essa conta, isso aqui. Preciso fazer esse depósito, preciso fazer... Então, isso me ajudou demais.
Teve que falar, né? Eu tive que interagir com outras pessoas que eu nunca tinha visto. Então isso, sem eu perceber, gradualmente foi o quê? Rompendo barreiras na minha timidez. Mas ainda assim, era algo muito forte. E eu lembro que uma das coisas que ela falou assim... Então, Eduardo, um dos objetivos que eu fiz... Por vários anos eu fiz esse objetivo. E ela acompanhava. Então eu escrevia na solicitação lá meu objetivo. E o objetivo era melhorar a minha expressão, né? Desenvolver a capacidade de expressar o meu sentimento. Ah, então peraí. Então eu tô percebendo então, que ela te ajudou ali, tanto na parte de quebrando a sua timidez, e como que ela quebrou a sua timidez? Fazendo, né? Você ser útil, você ia pagar conta da igreja, você tinha que falar, você tinha que estar na igreja lá amassando latim, ou então se relacionando com as pessoas ali, conversando. Então, era uma forma de ir quebrando isso. E teve um segundo. Você comentou aí agora, perdi aqui. O segundo ponto que ela também foi direcionando no aspecto também espiritual, né? Sim, é verdade. Que daí você falou da questão de objetivo. Você tinha que escrever o objetivo. Isso. Então ela quebrou, ajudou a quebrar a timidez, ainda implantou uma clareza ali de que é importante ter objetivo. O que você quer, tal, né? Então, naquela época, o que eu mais queria era me tornar uma pessoa capaz de dialogar, conversar com as pessoas e falar o que eu sentia. Você percebia isso, você queria mudar isso. O meu maior objetivo era esse. Era como, Michel, era como se fosse assim, algo, meu objetivo da vida, assim, sabe? Naquela etapa. Que legal. Tipo, era uma coisa muito extraordinária pra mim conseguir romper essa dificuldade. Era uma coisa que dentro de mim era grandioso. Então peraí, aí quer dizer que ela te ajudou a você quebrar, você vencer essa barreira, e daí nasceu a vontade de se tornar missionário? Ou teve alguma etapa anterior? Então, aí, dentro desse processo, o que aconteceu? Ela, sabendo dessa minha dificuldade, ela começou a colocar mais desafios pra mim. Um dos pontos, ela falou assim, todo domingo eu quero que você faça uma vivência. Eita! Imagina, pra quem é tímido, fazer uma vivência. Vivência é o quê? É uma explanação de alguma graça que você recebeu na frente de todas as pessoas. E aquilo me fazia suar, me fazia, meu Deus, o que eu vou falar? E eu tinha que pensar o que aconteceu essa semana, isso, aquilo, outro. E eu acredito que, acho que por muito novo eu ter sido colocado à prova nessas situações assim, se tornou um hábito meu, digamos assim, identificar graças, assim, sabe? Tipo, transformar coisas assim em uma história em que, puxa, muitas pessoas às vezes falam assim, nem eu tava pensando que eu recebi uma graça tão grande assim. Porque daí eu mostro pra pessoa, olha o que aconteceu. Isso. Mas acho que foi essa etapa que eu precisava. Eu ficava a semana inteira, meu Deus, essa semana, o que eu vou falar? O que eu vou falar? E, obviamente, você vai se esforçando, vai se dedicando, e o tempo todo Deus tá nos abençoando, né? Principalmente quando você tá esforçando em trilhar o caminho, o tempo todo Deus tá nos abençoando. E comecei a perceber melhor isso, assim. E aí, chegava o domingo, eu tinha que expressar, eu tinha que falar. Foi bom, por quê? Porque ali começou a se tornar o meu ambiente seguro. Em que eu podia errar, eu podia falhar, e eu sabia que as pessoas estavam ali para me ajudar. Né? Era um lugar que você podia errar. Né? Então, no começo foi sofrido, mas depois eu comecei a me sentir à vontade. Por isso que, para tudo, para quem, né, obviamente deseja vencer uma barreira como essa, a timidez, é treino, é repetição, em oportunidades, situações ou ambientes que te permitem você ir treinando isso. Porque começou a se tornar um hábito. Com isso, né, muito novo também, eu tive a oportunidade, daí já com 14 para 15 anos, ela começou a me preparar para me tornar um assistente de mestre, né? E aí eu fazia missa saguê
de mestre de cerimônia das cerimônias dominicais. Aham. Então, ainda muito novo ali, 14, 15 anos, eu já, principalmente quando era organizado pela juventude, a minha missão era ser mestre de cerimônia. Mestre de cerimônia é aquele que fica lá na frente, conduzindo ali Todo o o processo culto cerimonial. dominical ali, o encontro dominical Exato. na igreja. Uhum. E aí, isso foi uma base, já foi me dando uma sustentação maior. É. Mas eu percebi que era muito bom, era muito tranquilo, mas ali naquele ambiente ainda. Quando eu ia pra escola, já era mais difícil. Ah, sim. Já era um ambiente mais difícil. Mas mesmo assim, foi melhorando. Foi desenvolvendo, fui aperfeiçoando, fui rompendo dificuldades, né? Então, essa foi uma etapa que me ajudou muito. E nessa época, quando eu, digamos assim, vi que eu conseguia falar o que eu pensava, eu conseguia expressar, eu conseguia ver que a minha vida estava transformando, que dentro de mim eu falei assim, gente, eu quero fazer isso que essa mestre faz. Ah, então, peraí. Antes de você entrar nessa questão de vida missionária, então, qual que é a dica prática para quem quer vencer a timidez? Rapaz, a dica prática para quem quer vencer a timidez é: encontre um caminho onde você pode treinar de forma repetida falar, né? Mas digamos assim, mas para quem é tímido e ouvir isso vai falar assim, putz, que maluco, né? Mas não, assim, primeiro passo talvez o que eu faria é encontrar um ambiente onde eu me sinta à vontade, seguro. Só que se você é tímido e não coloca na sua mente que para você vencer essa dificuldade, você vai ter que treinar. Não adianta, não existe outra forma. Você vai ter que treinar, você vai ter que treinar a falar, você vai ter que treinar realmente romper essa dificuldade. E aí você encontra um ambiente onde você vai se sentir seguro. Fazer um curso de teatro, fazer um curso onde você precisa conectar com pessoas, né? Algo que vá te ajudar, né? Até mesmo buscar uma ajuda de um profissional, pode ser um religioso, que vai te ajudar no aspecto espiritual, mas pode ser um profissional, por exemplo, né, um mentor, um coach que vai te ajudar a desbloquear isso. Eu percebi que a primeira coisa que você precisou ter para vencer a timidez foi vontade. Se a pessoa não tem Você vontade. precisou, porque eu já conheci pessoas tímidas que, conversando, eu falei, faz teatro, ou não sei, se expõe a grupos, vai ser escoteiro, a pessoa não consegue nem se imaginar. Imagina eu no teatro, imagina eu num grupo de escoteiro, nossa, nem gosto disso, nem... Sim. Então, às vezes a pessoa também não quer, né? Então, acho que o primeiro passo é Mas você por isso, desejava Michel, muito isso, sim, né? então, eu acredito que as pessoas que vivem assim também desejam. O ponto é encontrar um ambiente que ela se sinta segura. Quando a pessoa tá nesse nível de timidez, ela precisa encontrar um ambiente que ela vai sentir a segurança, né? Por isso. Só que assim, precisa buscar. Precisa tentar. Vai num curso de teatro ali e tenta. Não gostou? Vai em outro. Vai numa igreja, começa a participar de grupo de jovens ou reuniões, seja lá o que for. Não se adaptou? Vai pra outro. Mas assim, encontre o seu ambiente. No meu caso, eu também tinha esse pavor. Mas a palavra certa eu fui acolhido. Né? Eu fui acolhido com alguém que percebeu, sentiu. Olha, esse jovem pode ser um excelente jovem para a sociedade. Mas com esses bloqueios, essas dificuldades, ele vai ter um limite. Isso acho que é muita compaixão, muito amor, né? A pessoa Sim. perceber, assim, tipo, nossa, essa criança, esse jovem tem muita dificuldade de falar, de expressar. Ao invés de pensar, deixa ele de lado aí, vamos pegar um menino mais desenrolado para poder fazer as coisas, que ela fez o contrário. Não, vem aqui que eu vou. E te desenvolveu, né? Te ajudou a melhorar, a vencer seus medos, né? Sim. Seus limites ali. E você foi desenrolando, foi indo atrás também, né? Então, era muito ardente dentro de mim, como eu disse, era o meu objetivo de vida. Quando isso começou a acontecer, é que nasceu um outro novo objetivo de vida,
Que é o quê? Meu Deus, alguém consegue ajudar o outro a sair de uma situação que pra mim era a pior situação que existia no mundo. Entendi. E eu falei assim, meu Deus, alguém consegue. Olha o amor dessa pessoa, olha a compaixão, olha como ela sabe acolher, como ela sabe realmente cuidar, como ela sabe conduzir. E ela me tirou de algo que eu nunca imaginei que seria possível. Você Né? pensava que você era assim, quietinho, mudinho, tímido. E aquela dor, aquela dificuldade, aquela tristeza que eu sentia de não conseguir fazer amigos, de não conseguir ser bom de papo, de diálogo assim, eu achava que era... né, eu ia ter que sofrer com aquilo, né? Mas eu queria, eu falava, gente, deve ter uma forma, será que não tem como mudar? E ela foi me mostrando, tipo assim, sem falar nada, sem falar, ó, eu vou te orientar, eu vou fazer isso pra você deixar de ser tímida. Ela não falou nada disso. Ela simplesmente foi ali, passo a passo, me dando oportunidades e levando. Então, quando você tem um objetivo, um desejo, e você encontra a oportunidade de expressar, fazer algo em prol de alguém, né? Ou de algo, você começa a caminhar na direção do seu objetivo, né? Então, por isso que eu acho que a PL toca tanto nesse ponto de servir, de ser útil, de você empenhar o melhor de si para beneficiar o outro. Porque tudo que se você tem um objetivo e você se coloca nessa posição de beneficiar, servir, ser útil, fazer alguma coisa, os passos para a concretização do seu objetivo estão sendo dados sem você perceber. Sem você perceber, e aí de repente aquilo que você tanto sonhava acontece. Então, a essência do ser humano, né? Vir para servir, para ser útil, para beneficiar o outro. Então, eu encontrei isso. O tímido, normalmente, ele se fecha, se tranca e ele vive mais voltado para si. E aí, como ele vive mais voltado para si, não é para o outro. Se não é para o outro, é voltado para si, torna-se uma vida isolada. Uma bolha, vive numa bolha. Exato. E aí é uma vida de sofrimento. Você sabe que eu já vi pessoas assim, que quando a pessoa, ao invés de se abrir para a sociedade, ela volta para si, ela acaba entrando numa crise até existencial, né? Para que eu tô aqui? Qual que é meu propósito de vida? Para onde que eu vou? O que que eu desejo? Acaba deixando de ter estímulo porque não tá se conectando, né, com outras pessoas, buscando se expressar. E aí ela... Cara, como uma coisa vai levando a outra, né? Então, e aí o que ela fez comigo? Ela fez eu realmente... Imagina, né? Tudo voltado pra mim, né? Aí, um pouquinho de mim agora, ó, é em benefício do outro. Eu tirei aquilo que eu tava pensando, porque os outros vão pensar, o que vão falar de mim, eu tenho vergonha, eu não gosto, isso é tudo voltado, eu, né? Tudo voltado pra mim. E aí eu comecei a tirar isso aqui, ó, me ajuda aqui, amassa a latinha pra beneficiar a instituição de caridade que vai receber a cadeira de roda. Olha só, não é mais pra mim, é para o outro. Me ajuda aqui e paga essa conta no banco. Me ajuda aqui e faz isso. Me ajuda aqui e... arrumar as cadeiras no salão, coisinhas... Limpa aqui pra receber as pessoas. Então, minha vida... É mais simples muito mais do que... Porque você tá falando de arrumar cadeira no salão, amassar latinha pra fazer alguma coisa em prol do outro. Né? Fazer alguma coisa em prol do outro. E aí, imagina, uma vida que é isolada, como se fosse um monte de seta voltado pra mim, agora é pra fora. E aí... Quando você percebeu que você já estava expressando, já estava quebrando essa timidez, uma coisa, estava dizendo que alguma coisa aí... Aí veio forte dentro de mim nasceu e assim, em você essa eu quero ser essa pessoa que ajuda as pessoas a saírem de um sofrimento tão grande como eu tinha. Eu quero me tornar esse ser humano. E aí você decidiu, então foi aí que você decidiu se tornar missionário. Anos, com 14, 15 anos, eu já tinha certeza que eu queria ser missionário. Eu queria ser mestre da PL. Nossa, mestre da PL é um missionário de uma instituição religiosa chamada Perfect Liberty, que é de origem japonesa, com fundamentos de shintoísmo e budismo.
você decidiu, então, se tornar missionário dessa igreja, mas com 15 anos essa igreja já aceitava? Não. Missionários já podia lá, né, Não. conduzir uma palestra, organizar uma igreja? Sabe Como o que é que isso? aconteceu? Olha só. Nessa etapa, normalmente é assim. Tem pessoas, tem jovens ou adolescentes nessa idade, né? 14, 15 anos, que tem um sonho de ser jogador de futebol. Tem outros que tem um sonho de ser médico, outros de ser astronauta, outros de não sei o quê. O meu sonho era ser mestre. Eu não tinha outra, eu não visualizava, nunca existiu outra profissão na minha mente, assim, a fazer. Eu quero ser mestre da PL. Só. Nossa. Então, a partir daquele momento, eu comecei, obviamente, estudei, né? Terminar a escola, mas aí eu comecei a participar mais ativamente das atividades da Aí igreja. você, então, a avó ficou nas nuvens, né? Ah, imagina. Porque a avó era aquela praticante que nos fala, né? A beata que tá ali, né? Frequentando a igreja, dedicando ali. E aí você comunicou que queria se tornar lá na PL, fala mestre, né? Sim, então, sim. mestre na PL. Nas outras igrejas a gente chama padre, pastor, mas lá na PL é um mestre. mestre. Isso. E aí eu comecei a dedicar mais na juventude. Aí houve a troca de missionário, saiu a efetiva Elza, veio o mestre Levorato. E aí o mestre Levorato deu uma alavancada nesse sonho meu. Pum! Né? Rapidamente ele, você quer ser mestre? Então tá bom, então vem cá. E aí, movimentou, e nessa época eu tava na fase de entrar na faculdade. E aí, eu queria ser mestre, mas, bom, eu preciso fazer uma faculdade antes, preciso estudar. E eu sempre, na época, eu trabalhava num laboratório de análises clínicas, e eu falei assim, pô, tá aí. Tinha várias dúvidas. Eu queria ou estudar marketing ou estudar psicologia. E aí, quando eu fui trabalhar nesse laboratório de análise clínica, eu falei, pô, tá aí, eu quero ser biomédico. E aí eu fui fazer a faculdade de biomedicina. Então, quando eu ingressei na faculdade de biomedicina, com 18 anos, o mestre Levorato já estava naquele movimento, tu quer ser mestre? Então vamos lá, não sei o que, assim. Fez todo um movimento que quando eu vi, eu estava morando na clínica da PL. A PL tinha uma clínica de assistência médica sem fins lucrativos, filantrópica, né? E na clínica da PL tinha um laboratório. Quando eu vi, eu estava morando, né, na clínica da PL, com 18 para 19 anos. Fui morar já sozinho e fazendo a faculdade de biomedicina. E trabalhando no Nossa, tudo se conectou aí. No laboratório da clínica. E eu lembro que lá, uma das atividades, você fazia análise das fezes, né? Aí a gente brincava assim, que alguém fazia uma cagada, falava, chama o Eduardo. Eduardo é bom de analisar a cagada. Não, essa época foi uma época muito interessante, porque a gente saía entre os amigos, né? E aí todo mundo falando, porque imagina, 18, 19, 20 anos, tá todo mundo naquela fase de trabalhos novos, o que tá fazendo, quer contar como que é o trabalho. Todo mundo contava sobre o seu trabalho. Aí quando eu queria falar do meu, ninguém queria ouvir. Aí era sempre, a gente sempre se reunia no Habib's, né? Que era a coisa mais baratinha. Era mais baratinha, é verdade. No Habib's, né? Então foi eu fui morar na clínica, e aí, né, lá comecei a estudar para poder entrar para o seminário. O objetivo era me formar na faculdade para entrar no seminário, né? E esse período acabou se estendendo um pouquinho mais, levou acho que aproximadamente 8 anos, além da faculdade de biomedicina, eu fui fazer um curso de análise de técnico em patologia clínica também. E aí, nesse período também, eu me desviei um pouco do meu objetivo principal, né? Na época eu tive um namoro, e esse namoro me desviou um pouquinho. Eu lembro disso, eu lembro dessa conversa. Eu lembro dessa Quase conversa. que eu desisti. Eu lembro que eu tava dirigindo e você tava muito triste, e você falou que ia largar. E eu falei, o quê? Já Falei, mas pensou? você nasceu pra isso? Como assim? Falei, não. E eu sempre, nunca fui muito. Quando alguém compartilha alguma coisa da vida, eu não sou muito. Não costumo ser assim, muito enfático, assim, né? Falar assim, não, você tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Eu sempre ouço e posso dar ali meu pitaco e tal.
Aí nesse dia eu falei pra você assim, falei, não pode. Você nasceu pra isso. Como assim? É o momento. Você tem que... Sim. Sofre mais um pouquinho que vai passar. E aí, bom, graças a Deus, mas foi uma etapa muito importante, né? Todo o processo, eu vejo que, assim, não tem uma vírgula que eu mudaria de tudo que eu vivi, porque todo o processo foi muito importante. Eu lembro que a sua casa ela ficou cheia no dia que você foi falar, foi todo mundo pra lá, né? Foi. Uma coisa muito interessante, né? Que eu recomendo pra qualquer pessoa. Todas as vezes em que eu tô com uma grande dificuldade, um problema, um sofrimento muito grande, eu busco ajuda. Eu tento rápido não ficar sofrendo com aquilo sozinho. Até posso me permitir sofrer um pouquinho assim, mas o mais rápido possível eu tento buscar ajuda. Acho que foi uma coisa também daquela formação lá com a Efetiva Elza em que eu aprendi a rápido buscar ajuda, não ficar sofrendo muito tempo. E eu lembro que nessa situação, quando houve o término do relacionamento, eu tava muito mal, sofrendo demais. Eu falei, eu preciso falar com meus amigos. Aí eu reuni, chamei todos os meus amigos, você, o Gustavo, o Rico, quem mais foi? Acho que o Leandro foi também, né? Acho que o Leandro, acho que o Frank, eu acho que tá... O Code, né? Então, assim... Code, E foi todo mundo lá pra casa na clínica, e eu chorando aos prantos, contando, tudo assim. E naquele momento eu recebi uma força muito grande. Muito novo, já então morando sozinho, sofrendo daquele jeito, tudo. E aí, chamando meus amigos. Meus amigos vieram, vocês vieram, me ouviram, a gente bateu papo, descontraiu. Aquilo vai dando força, né? Pra você sair de situações difíceis, assim. Então, hoje mesmo eu tava ouvindo no carro a importância de ter amigos, né? De você realmente ter pessoas com quem você pode contar na dificuldade. E quando eu digo pode contar no sentido assim, cara, às vezes a gente só precisa de alguém que ouça a gente. Caraca, tô te entendendo, sei como que é. E esses amigos que naquele momento realmente eu tive. E até hoje, graças a Deus, eu tenho para qualquer situação. Mesmo muitos anos sem a gente se ver ou se falar, não muda, né? Não muda. Não muda. Não É muda. impressionante. Outro dia o Gustavo foi em casa, depois de um tempão sem vê-lo, e foi... É a mesma essência, né? É a mesma coisa, é muito bom são pessoas que a gente pode contar, seja por o que for mesmo. Exatamente. E aí, bom, aí passei por essa etapa, tudo. Veio essa renovação, nessa situação assim, veio uma renovação muito forte, né? Porque naquele momento do término do relacionamento, como que eu me sentia? Eu me sentia sem rumo, sem direção. E quando eu entendi isso, que eu tava sem rumo, sem direção, era porque eu estava sem objetivo, é que me fez resgatar. Pera lá, por que eu tô aqui? Por que eu fiz tudo? E aí entra uma nova missionária, que daí, na época, na Igreja na Rosa, que foi, assim, fantástico, assim, o que ela fez e transformou minha vida. Mas acho que todo mundo tem esse momento de que quer desistir do objetivo. Outro dia não, alguns anos atrás, não vou expor, um amigo muito próximo, tava desistindo de um objetivo muito grande, assim. Tinha, inclusive, mudado de região e tal. Falou, desisto, vou voltar pra fazer isso, isso e isso. E eu falei com esse cara, peraí, qual que era o seu objetivo inicial? Era esse. Por que você tá desistindo? Por que você tá mudando por uma coisa... porque eu me sinto aqui muito sozinho, tô triste por isso, por aquilo. Falei, não, volta ao ponto inicial, ver se é isso mesmo, porque ajustar o objetivo, né, ajustar o sonho, tá tudo bem e tal, até desistir tá tudo bem, mas tenha certeza, né, você tem certeza que você quer fazer isso? Quais são os prós, os contras? A gente começou ali, e eu acho que esse é o nosso papel, né, o papel da amizade aí nessa hora, dessa rede de apoio, né, às vezes dar esse chacoalhão e falar, cara, você tá fazendo uma bobagem, calma aí. Sim. Respira. E, cara, hoje ele tá super bem, ele reconsiderou, olha só, voltou ao ponto inicial e falou, caramba, eu tava fazendo uma bela cagada. Nossa, ainda bem que você falou, não tinha percebido.
Porque quando a pessoa começa a falar, Sim. às vezes ela mesma ao falar começa a se dar conta Sim. da bobagem que ia fazer. Sim. E aí ele respirou, reconsiderou, depois de algumas semanas, algumas etapas daquele objetivo começaram a acontecer. Sim. Aí eu falei, tá vendo? Mas as coisas começam a acontecer. Uhum. Então por isso que você falou, né? Você passou por uma crise ali, pensou em desistir, e aí uma missionária foi lá e Exatamente. te pegou de novo. Assim, aí o que acontece? Eu lembro que nessa época eu tava sofrendo demais, né? Porque como eu havia deixado os meus objetivos de lado para viver uma paixão, alguma coisa assim, eu comecei a criar objetivos que não eram mais meus, eram focados na pessoa que eu estava relacionando. Uhum. Entendeu? Pô, entendo. Então, eu fui deixando os meus objetivos de lado, fui deixando as minhas vontades, fui deixando minha família, fui deixando meus amigos, fui me afastando, tudo assim. E o meu foco, e não é culpa da pessoa, não. Eu sei, hoje eu tenho clareza de que foi um equívoco de conduta meu, né? Hoje eu tenho perfeita clareza de que nunca abandone seus objetivos. O objetivo é rei, né? Acima do objetivo, só Deus. Né? E aí, eu não quero deixar de falar, eu já tinha pensado, você falou algumas vezes de objetivo, mas existem os pilares da construção de objetivo que eu acho que em algum momento a gente tem que falar disso, porque é muito importante. Interessante. Mas segue aí da sua história. E aí, olha só, nessa etapa eu me vi perdido porque eu abandonei meus objetivos. Fui aquele jovem que tinha clareza nos objetivos, as coisas estavam acontecendo de forma muito dinâmica, tudo, de repente... Mas acho que será que você, na verdade, não acabou... Porque, assim, as pessoas normalmente colocam assim... Né, aqui, ó, eu vou acabar entrando no pilar dos objetivos. Falando ali acaba colocando mãe, pai, Deus, família, objetivo. Será que você acabou não mexendo na ordem das coisas? Com certeza. Do objetivo, colocava o meu relacionamento, o namoro, acima de tudo. Então, a maior parte das pessoas que passam por dificuldades, sofrem, né? E os relacionamentos... com o tempo na vida missionária, eu fui identificando, né? Assim, eu sabia diagnosticar. Esse namoro não vai durar muito. Porque ambos ou um deles colocou o namoro acima de tudo. Esqueceu dos objetivos e esqueceu da parte, né, espiritual, emocional, social e colocou o namoro acima de tudo. E tem gente que coloca o trabalho acima de tudo e depois o objetivo. Tem gente que coloca a família acima de tudo, né? Então, assim, e tem uma explicação para entender a ordem das coisas que são importantes. E aí, com certeza, eu inverti tudo. Ao invés de... O foco sempre foi o objetivo. E aí, uma pessoa com um objetivo claro, vou falar, um homem com um objetivo claro, um homem que sabe o que quer, um homem que batalha pelo que quer e busca aquilo com vontade, naturalmente esse homem se torna um homem admirável. E vai conectar com uma pessoa, alguém vai se atrair por ele e vai gerar um relacionamento. Só que aí pensa... Esse homem que essa pessoa realmente gostou, começa a deixar de existir porque ele deixa o objetivo dele de lado, perde essa força, essa gana de força, de vontade de vencer, de fazer as coisas acontecer e vai ficando cada vez mais enfraquecido. Por isso que esse relacionamento vai acabar. Se ele não corrigir isso a tempo, né? E dependendo da etapa que tiver, não vai ter como corrigir mais. Né? Muito claro assim. De todos os casos que eu vi, né, não vi nenhum que deu certo quando isso aconteceu. Nenhum. Mesmo que a pessoa falou, não, eu vou tentar de novo. Eu contava os meses, né, pra ver quanto que ia dar. E é muito comum isso, né? Mas comum. acho que é da cultura, acho, nossa aqui, do brasileiro, vou dizer, de romantizar, de certa forma, a questão, tipo, eu vou abrir mão de tudo para ficar de você, e a pessoa deixa sonho, deixa tudo, e aí, e quando isso acontece, dá tudo errado, né? Porque a pessoa deixa de ser ela para poder atender, e o que atraiu a pessoa, a outra, acaba não atraindo mais, porque o que acontece, Michel, olha só, por que eu consegui vencer... superar minha timidez.
Por quê? Por quê? Porque eu tinha um desejo ardente, um objetivo ardente de querer vencer isso. Eu nunca tirei isso da minha frente. Então, o meu esforço, minha dedicação, ir todos os dias praticamente na igreja, amassar latinha, fazer missa sagrada, fazer isso, aquilo, outro, era muito forte. Olha só a energia que eu empenhei para alcançar um objetivo. E aí embaralhou a sua cabeça quando você se apaixonou, encontrou um amor que acabou mexendo você acabou colocando namoro na frente do seu objetivo. Sim. Aí te desestimulou. Você falou, não sei se é bem isso que eu quero. Exatamente. Tal. E foi me tirando do caminho. Aí, obviamente, quando terminou daí, quando eu tinha terminado, eu tava sofrendo demais, chamei vocês pra conversar, a gente conversou, tudo assim. Aí um determinado dia eu tava, nossa, com uma dor no coração, acho que quem já perdeu alguém sabe, né? É um aperto no coração. Lucas, se prepara, viu? Se apaixonar. Dói demais o coração. E aí, eu não queria mais sentir aquela angústia que eu tava sentindo, sabe? Era difícil até para respirar, eu lembro, sabe? Uma coisa muito... Nossa, um sofrimento muito grande. E aí eu tava na clínica, no trabalho, saí da clínica, fui pra igreja e falei, de hoje em diante, eu quero, eliminar isso de dentro de mim. Eu não quero nunca mais sentir isso. Você não queria mais sofrer de amor, sofrer pelo término da relação. Eu não queria sentir aquela dor que eu sentia, Michel. Era muito ruim. Não dava vontade nem de viver, não dava vontade de fazer nada, né? E aí eu fui até a igreja, uma assistente de mestre. Nossa, hoje uma grande amiga, Ana Isidoro. Conhece? Conheço. Ela me atendeu, fez uma oração específica para mim, no caso da PLA para Joiashquiri. E naquele momento, depois de dias, semanas que eu tava com aquela dor assim, foi o primeiro dia em que eu senti um alívio no coração. E eu falei assim, o que eu quero receber orientação com a mestre, e o que ela orientar, daqui pra frente eu vou seguir. Porque eu quero continuar sentindo esse alívio, eu não quero nunca mais sentir isso. No dia seguinte, eu recebi orientação com a mestre, e a partir daquele dia eu segui tudo que ela orientou, como se fosse uma cartilha, direitinho, e tudo foi mudando. Ela falou, Eduardo, você pode tirar umas férias? Ah, posso ver, né? Tira umas férias, compra roupa nova, compra perfume e vai viajar. Aí eu fiz isso. Não sei se você lembra. Comprei perfume, comprei roupa. Eu só usava um padrão de roupa só. Comprei roupa mais colorida. E aí, na época, o Franklin Wesley tava indo viajar pra Salvador. E aí, vou junto, fui, nossa, e eu fui seguindo. E aquilo foi me fazendo desapegar, né, daquele sentimento. Foi transformando, fora, obviamente, as práticas religiosas. Eu ia todo dia de manhã a Samaire, né? A Samaire é uma oração da manhã na igreja, que acontece sempre, depende da igreja. Tem igreja que acontece 6 horas da manhã, tem igreja que é às 7, né? Mas eu ia cedinho na Samaire, participava da Samaire e lavava o banheiro. Participava da Samaire e lavava o banheiro. Todos os dias. Fui fazendo isso. Então, de forma muito rápida, seguindo essa orientação dela de mudar o comportamento, a atitude, de fazer as práticas religiosas, de ir na oração da manhã todos os dias, fazer missa sangue físico, prática de outras práticas religiosas também. Então, de forma muito rápida, a coisa foi transformando. E realmente, naquele mesmo ano de 2008, eu já tava, né? Foi em maio que aconteceu, quando em julho, ali em agosto eu já tava bem já. Foi muito rápido. Mas também a dedicação e o esforço foi também proporcional, né? Foi proporcional, porque eu falei, eu não quero nunca mais sentir isso. E quando aquilo passou, eu falei assim, eu não quero que ninguém mais no mundo passe por isso. Se eu puder ajudar alguém a não passar por isso, ou se alguém estiver passando por isso, eu quero ajudar essa pessoa a sair. Então, a partir daquele momento, o meu case de superação passou a ser muito utilizado, assim. Eu lembro que a mestre falava assim, olha, vai lá, conversa com o Eduardo que ele pode te dar. Era o seu segundo, né? Porque você tinha vencido a timidez, depois você venceu uma desilusão amorosa, né?
E muitas pessoas, mesmo assim, eu lembro que me procurava, ela sugeria, ela passava a minha vivência, minha experiência, e ajudou mesmo muitas pessoas a saírem rápido de situações como essa, porque você não precisa ficar muito tempo sofrendo. Existe caminho para isso. E ela me ajudou a isso. E aí, quando mudou tudo isso, eu resgatei todos os meus objetivos, e aí eu fiquei com sangue nos olhos. Aí ninguém me parava mais. Aí você voltou a fortalecer aquele sentimento, vou me tornar missionário, porque eu quero ajudar as pessoas a vencer a timidez, eu quero ajudar as pessoas a sair vencer essas questões de desilusão amorosa. Sim, e também ali questão de objetivos também, né? Sim, tinha isso, mas começou a ficar cada vez, cada etapa que passava, as coisas foram ficando mais claras, né? Eu também queria me tornar uma pessoa que contribuísse para a missão da Perfect Liberty, né? Que é a paz mundial, a paz através da prática dos ensinamentos. Então isso também foi incorporando dentro de mim. Então eu falei, agora custe que custar, aconteça o que acontecer, venha quem vier, eu vou. Como eu passei por essa etapa e eu praticamente desisti, e eu cheguei a verbalizar isso em alguns momentos, lá onde eu estava, na clínica, tudo assim. Então, o meu caminho a partir daí não seria fácil. Por quê? Não queria, agora quer de novo? Né? Sim. Então, quando eu falei a semana passada que o mestre lá me sabatinou, tinha um motivo, né? Ele sabia. Ele sabia. Ele mais que ninguém sabia, né? E aí, então, foi quando eu comecei a fazer esse esforço. Foi aí também que eu conheci, né? Reaproximei na época da Gabi, hoje minha esposa, né? E também foi uma coisa que segui na cartilha de como, né? Pedir namoro, como fazer. A gente começou a namorar. E aí, quando eu falei do meu objetivo, ela rapidamente já embarcou na onda, se tornou minha maior apoiadora, tudo. E aí foi um processo que a gente foi construindo, né? Só que quando chegou o ano de 2009, foi 2009? Foi 2010, né? Que daí eu voltei, por conta do namoro com a Gabi, eu voltei a frequentar a igreja Freguesia do Ó. Na época, quem estava lá era o mestre Bruno Swan. Sim. E aí ele se tornou o meu novo o mais novo incentivador para que eu entrasse para a vida missionária. E aí, quando ele foi conversar lá, né, com os superiores, tudo, ele já me alertou: olha, seu caminho não vai ser muito simples. Mas eu acredito em você. Então eu tive um suporte, um apoio muito grande dele, né? E aí foi quando eu ingressei eu fui pra entrevista, tomei toda aquela sabatina, né? Mas ingressei na vida missionária. Depois, antes de ingressar na vida missionária, veio o mestre Laerte, que foi fundamental ali também num processo. Entrei pro seminário, aí entrei pro seminário, me tornei mestre da PL em 2000 entrei no seminário em 2011, 2012 recebi nomeação como mestre da PL, e aí dediquei, né, de 2011 até 2020, outubro de 2021, fiz essa dedicação na vida como mestre, né? Então, tudo que eu sempre quis realizar, né, como mestre, eu consegui vivenciar. Foi uma vida de muitas realizações mesmo assim, sabe? Todos os objetivos que eu tracei como missionário, eu alcancei, né? Eu pude viver. Eu tinha um objetivo de aprender, aprofundar. Eu tive a chance de ficar no núcleo da PL, que é a Igreja Central. No núcleo da PL eu pude ter contato, conhecer mais a fundo de vários fatores da instituição, né? De aprendizados. Tive contato com muitos missionários, um aprendizado muito profundo. E eu tinha o sonho de estar, né, à frente de uma igreja na expansão. E tive uma grande oportunidade que, saindo da Igreja Central, eu fui para Igreja Ana Rosa, né? E que já era na expansão, a igreja na Vila Mariana. E lá foi realmente uma situação bem interessante, que você pôde viver um pouquinho da experiência lá, né?
de tudo que a gente vivenciou. A última igreja que eu passei foi Santos, e aí eu, junto com minha família, junto com eu e a Gabi, a gente conversou bastante, e a gente decidiu dar um novo rumo, né? Isso que eu acho louco, assim, que daí você já tá e corta, né? Tipo, você saiu lá com a sua decisão aos 17 anos, foi morar dentro da instituição, trabalhou na clínica médica lá da instituição, depois foi pra Central, sempre dedicando ali na vida missionária. 10 anos como missionário? 11 anos, né? 11 anos. E aí você viveu isso com muita intensidade até que você decidiu. Isso. Talvez Já com mais de 30 anos aí, já com 30 e tantos. 38 anos. Com 38 anos. Falar, 2 filhos. Esposa, 2 filhos, falar: eu não quero mais isso pra minha vida, eu tenho outros objetivos. Como é que foi começar do zero? Tipo, começar uma nova vida, né? Novos objetivos, nova vida. O que aconteceu aí? É interessante. Então, eu tinha... Eu sempre em tudo procurei me esforçar bastante. Na vida missionária, eu acho que eu tive um grande privilégio nesses 11 anos que eu vivi. Foi uma vida privilegiada no sentido, assim, das oportunidades que eu tive. Eu tive a oportunidade de ter aprendizado com grandes mestres, tive a oportunidade de ter aprendizado com pessoas incríveis, né, da instituição, e situações que eu pude vivenciar que foi me forjando para realmente alavancar muito rápido, assim, sabe? Mesmo muito novo e avançando, né? Então eu sou muito grato a tudo e a todos que realmente proporcionaram isso para mim. E realmente eu tava numa fase que, como missionário, você estava em plena ascensão, você estava desenvolvendo ali dentro, né? Sim. E você estava, eu lembro que era a pandemia, você estava assim muito intenso nas lives, falando de prosperidade, de objetivo, qual que é a sequência correta, né? De objetivo, se é Deus, família, objetivo, trabalho, tal, tem toda uma ordem lógica para isso, né? E aí, nesse auge, você comunicou à instituição que queria. E aí eu, naturalmente, dentro de mim foi surgindo um desejo ardente diante de diversos fatores ocorridos e de diversos fatores analisados. Eu aprendi a ser muito analítico, sabe? Então, durante um período, eu comecei a fazer estudos e análise de vários fatores da vida missionária e vários fatores da instituição como um todo. E em mim nasceu um desejo ardente de me tornar uma pessoa com o conteúdo que eu aprendi lá dentro voltado para aqui fora na sociedade. Eita! E aí e isso começou pouco a pouco... o bicho pega, né? Pouco a pouco ficar muito forte dentro de mim. Putz, acho que é isso. Mas assim, óbvio que tinha muito medo. Por quê? Nós não somos de família que tem patrimônio, nem nada. Ninguém é herdeiro. Então, ninguém é herdeiro de nada. Se você for construir alguma coisa, vai ter que construir. Você vai ter que construir. E eu tava na vida missionária, então... eu não tinha casa, não tinha carro, se eu fosse sair, não tinha nada. Ia ter que começar tudo do zero. Então esse medo era muito forte dentro de mim. Mas eu fui buscando respostas de Deus. É isso mesmo, é esse caminho. E uma atrás da outra foi vindo, assim, sabe? E mostrava, vai, é isso, é por aqui, é assim. E eu tenho muito forte dentro de mim ainda isso. Isso que a gente tá fazendo aqui, eu não tenho dúvida que é parte do processo do objetivo que eu tinha lá. É o quê? O tempo todo aqui a gente tá falando da nossa essência, da nossa formação, que foi fundamental para a mudança da nossa vida. Que foi nossa igreja, né? Que foi os ensinamentos da nossa igreja. Sim. Então eu tenho muito forte isso dentro de mim ainda. Só que eu comecei a identificar que cada vez mais, na nossa época, quando a gente era jovenzinho lá,
Não tinha os pelistas que, poxa, aquele pelista ali, ele ingressa um monte de gente, ele traz muitas pessoas pra igreja, não tem? Tem. Hoje, se a gente for analisar, não tem mais essas pessoas, né? Não tem, infelizmente não tem. Então, eu falei, eu quero ser essa pessoa. Eu acredito demais nesse ensinamento. Acredito... Falta pouco. Falta 5. Ah, então tá bom. Eu acredito demais nesse ensinamento, nesse caminho. Hoje, né... quase 3 anos depois do desligamento da vida missionária. 3 anos já passaram. Meu Em Deus. outubro desse ano, completa 3 anos. Né? Mas peraí, agora você bugou minha cabeça. Eu não tinha me dado conta que foi tão pouco tempo. Como é que você saiu do absoluto zero e tem uma carreira hoje consolidada no mercado financeiro? Como? Então você... Eu não vou responder. Eu já fico pensando assim, você aplicou tudo o que você estudou, você aplicou na vida e você teve assim, 3 anos para sair do zero para estar numa situação mais confortável hoje? Do zero, exatamente do zero. Não tinha onde morar, não tinha então, não tinha onde morar. E aí você teve que arrumar casa, pagar aluguel. Exatamente, né? E assim... O que te deu... como é que foi essa coisa? Quem que te suportou aí nessa... na verdade, assim, o ponto que... Meu planejamento era que eu tinha uma reserva para durar, digamos assim, 6 meses de um padrão de vida. Eu achava que ia durar 6 meses. Não durou. Menos. Mas eu tinha essa oportunidade, que eu recebi o convite através do meu... Quando eu falei tem um amigo, Marcelo Eloy, quando eu falei pra ele que eu ia desligar da vida missionária, ele falou, quero que você venha trabalhar comigo. Não, eu fico imaginando como você tava num momento, e você tava numa igreja ali de muitos empreendedores, muitos empresários, talvez quando você comunicou a saída, deve ter surgido alguma coisa, vem pra cá, se você precisar de alguma coisa, vem aqui e tal. Teve esse movimento? Tinha assim, as pessoas obviamente preocupadas, tudo, né? Alguns me procuraram pra saber como que tava, se tava tudo bem, tudo assim. Mas quando eu dizia que já tinha uma situação em vista, então tá bom, tranquilo, tudo, né? Mas recebi o carinho de muita gente, o susto da grande maioria, da grande maioria, mas era muito forte no meu coração essa coisa. Eu realmente desisti. Só que a loucura foi além do que eu imaginava. Hoje eu paro pra olhar pra trás e falo, caraca, que maluco. E era no meio da pandemia, Michel. Era no meio da pandemia, verdade. Outubro de 2021. Meu Deus né? do céu. A gente tava ainda na pandemia, não tinha saído ainda da pandemia, né? E aí, vamos, né? Graças a Deus tive esse suporte, esse apoio, né? Da minha esposa, meus filhos nem entendendo muita coisa, mas estavam apoiando porque também. A escola né? Você colocou na escola pública inicialmente? Não, como é que foi? então, e aí é que tá. Por isso que é interessante. Aquilo que eu falei no outro episódio, né? A gente sempre se coloca no modo desafio, né? Então, assim, tava difícil. Mas vamos apertar mais um pouquinho pra ficar um pouquinho mais difícil? Ai, meu Deus. Então, na época, só o Tom ia pra escola e a gente falou, não, a gente vai trabalhar, a gente vai se esforçar e vamos pagar a escola pra ele. E vamos pagar. Como? A gente vai trabalhar. O como, sabia que o como, ela paralisa muita gente? A gente fala assim, eu preciso fazer tal coisa, mas não dá, porque não tem, não sei o que, a pessoa não vai nem ver, Sim. nem movimenta a obra divina, sabe? Não vai movimentar essa energia, assim, sabe? E aí... E você sacudiu a energia ali. E aí, matricula ele. Paguei a matrícula. Paguei a primeira mensalidade. Eu deixei umas 2, 3 mensalidades já pagas já, pra ter um fôlego e vambora. Bora! E aí eu recebi esse convite para ir trabalhar na Ademicon, entendi sobre a empresa, entendi sobre os princípios da empresa, me conectei demais com os valores que a Ademicon, né, tem, conecta muito com o que eu lembro acredito. quando você mostrou, acho que uma aula que você estava assistindo deles lá, eu fiquei de cara, falei, nossa. Então, e aí aquilo conectou demais comigo. E, só que a missão, os valores da empresa, né? O produto, o que eu ia fazer em si... Que é te transformar vidas, né? Mas assim, eu não conhecia nada. Eu nunca gostei de números, nunca gostei de conta. E aí, tá chegando a hora. Chegando a hora.
E aí eu precisei embarcar. E aí é que entra exatamente o que eu fiz para em 3 anos, né? De um absoluto zero mesmo, né? A reserva que eu tinha que achar que ia durar 6 meses não durou 6 meses, né? Começar a construir uma vida aqui fora na sociedade. Construir uma vida de prosperidade, onde você realmente pode viver bem, onde você pode proporcionar qualidade de vida para sua família, pode realmente ajudar outras pessoas. Então, assim, não foi um milagre, foi muito trabalho, mas existem caminhos para isso. E é isso que eu acho que esse canal pode ajudar muita gente. Ninguém aqui tá bilionário ainda, chegaremos lá. Mas a gente tá falando de conquistar pequenos objetivos que vai construir, né? Tipo, pouquinho que chega no montão, né? Então a gente tá aos pouquinhos construindo. Eu entendo muito você falar igual quando eu saí lá do meu trabalho, também fui pros Estados Unidos. Não tinha nada garantido. Sim. É do absoluto zero, né? É um tiro no escuro, né? Sim. E aí você tem que acreditar que você andou plantando coisas boas, né? Exato. Pra você colher depois, porque senão a vida fica difícil, né? E esse ponto é fundamental, Michel. Lembra lá no início que a gente falou hoje aqui? Sua vida é pra você servir, é pra você ser útil. Só vai sendo útil, só vai fazendo, só vai realmente dedicando em prol do outro. Se o seu trabalho você pode fazer 10, né? Faça 10, mas se você conseguir fazer 11, entrega 11. Tem interesse nenhum, né? Mas entrega 11, faça o seu melhor. Por quê? Isso tudo são sementinhas que vão sendo plantadas e na hora que, para encerrar, né? Qual que é o poder disso? Quando você fez o seu máximo e você fala assim, cara, eu não sei mais o que fazer. E agora? Melhor eu acabar com tudo? Melhor eu terminar tudo? É que tudo aquilo que você plantou complementa o espaço para você chegar onde você chegou. Então, digamos que aqui a gente tem um caminho e o meu máximo fez eu chegar até aqui. Só que o objetivo que eu preciso chegar é aqui. Esse complemento vai buscar lá em tudo que você plantou. Por isso que planta bons sentimentos, seja útil, né? Torne-se uma pessoa melhor a cada dia. Mas isso é muito difícil para as pessoas acreditarem, sabia? Eu sei. É ilógico. Eu não vou sair daqui... Não tá nada garantido que isso vai dar certo. Sim. Não tava nada garantido que você ia conseguir se desenrolar bem, viver bem e conseguir desenvolver na Demicon. Sim. Não tava nada garantido que ia dar certo nos Estados Unidos. Não tava nada garantido que a minha volta pro Brasil ia dar certo. Sim. Nada é garantido. Sim. Nada é garantido. sempre um... Você tem que dar um passo e esperar que Deus ponha o piso ali pra você não cair, né? Exatamente. E aí ele usa pessoas, usa, né, um monte de coisa pra você não... E o interessante, né? Então, finalizando, é o quê? Vai acontecer. Mas, assim, existem caminhos para isso, existem formas para isso. Hoje a gente para por aqui. Na semana que vem, a gente traz de forma prática quais foram os meus caminhos, os seus caminhos, que possibilitou que isso acontecesse em pouco tempo. É possível. Para qualquer pessoa, não só para nós. Verdade, eu continuo sonhando, eu continuo tendo grandes objetivos, eu quero desenvolver mais, poder fazer mais coisas na minha vida e que também impacte e inspire outras pessoas, né? Acho que esse canal, a contribuição é essa, né? Ajudar, mostrar para as pessoas que, cara, a gente saiu do zero e a gente tá crescendo pouquinho a pouquinho. A gente não chegou lá ainda, a gente tá construindo o caminho. Exato. Então isso que eu achei, nunca vai estar bom o suficiente falar, agora eu vou começar a compartilhar. Não, cara, vamos começar agora e mostrando as dificuldades que nos fizeram chegar até aqui e as demais que estão vindo, que a gente ainda continua na luta, trabalhando, se dedicando para alcançar novos objetivos, para crescer. E eu quero muito, sim, semana que vem tem mais. Semana que vem vamos trazer um convidado especial. Bora. E aí, conto com a participação de você. Vem aqui. Tem uma participação especial que vai despedir aqui pra gente fechar o podcast de hoje. Vem, Lucas. Hoje o Lucas tá aqui. É meu filho. Não tropeça em nada, filho. Se despede aí. Fala aqui, semana que vem tem mais. Baixa um pouquinho, Lucas. Tchau, gente. Semana que vem tem mais. Valeu. Até semana que vem, então. Valeu, Du. Valeu, muito até mais. Bom. Até mais. Um abraço. Valeu. Obrigado, Rodrigão. Valeu. Muito bom.